ou até mesmo, né, algum posicionamento diferente. Nós estamos acompanhando o estudo da Gênesis, nós estamos no item 36 do capítulo 15, né, numerosas curas de Jesus, aparições de Jesus após sua morte. É o item 56, que nós estamos pegando aqui da tradução da Gênesis, da quarta edição do original. Então, se por acaso vocês estiverem, às vezes, acompanhando com uma outra Gênesis, pode dar alguma diferença. Kardec coloca no item 56, né, mas Maria Madalena permaneceu fora, perto do sepulcro, derramando lágrimas, e enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde havia estado o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles disseram: mulher, por que chorais? Ela lhe respondeu: é que levaram meu Senhor. Tendo dito isso, ela se voltou e viu Jesus em pé, sem saber que fosse ele. Então Jesus lhe disse: mulher, por que vós chorais? O que procurais? Ela, pensando que se tratasse do coveiro, disse-lhe: Senhor, se fostes vós que o conduziu, diga-me onde o pôs, e eu o transportarei. Jesus lhes disse: Maria. Logo ela se voltou e lhe disse: Rabone, isso é, meu mestre. Jesus lhe respondeu: não me toques, porque eu ainda não subi até meu Pai, mas ide encontrar meus irmãos e dize-lhes: de minha parte, eu subo, dize-lhes de minha parte, eu subo até o Pai, e eu e vosso Pai, até meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena veio, pois, dizer aos discípulos que ela havia visto o Senhor e que lhe tinha dito essas coisas. Isso está em São João, capítulo 20, do versículo 14 a 18. O Emmanuel, ele comenta esse versículo, né, no Coletâneas de Além Túmulo, né, no item 56, lembrança fraternal aos enfermos. O Emmanuel fala assim: queres o restabelecimento da saúde do corpo? E isso é justo. Mas atente ao que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. A tarefa humana já representa por si uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Lembra-te, pois, de que tua alma está doente e precisa curar-se sobre os cuidados de Jesus, o nosso grande médico. Nunca pensastes que o Evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora? É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos. Todavia, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. Recorda que Lázaro, não obstante voltar do sepulcro em sua carne pela poderosa influência do Cristo, teve de entregar seu corpo ao túmulo mais tarde. O mestre chamava a novo ensejo de iluminação da alma imperecível, mas não ao absurdo privilégio da carne
imutável. Não somos as células orgânicas que se agrupam a nosso serviço quando necessitamos da experiência terrestre. Somos espíritos imortais. E esses micro-organismos são naturalmente intoxicados quando os viciamos ou aviltamos em nossa condição de rebeldia ou de inferioridade. Os estados mórbidos são reflexos ou resultantes de nossas vibrações mais íntimas. Não trates a doença com pavor e desequilíbrio das emoções. Cada uma tem uma linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades especiais. A hepatite, a ingestão, a gastralgia, o resfriado são excelentes avisos contra o abuso e a indiferença. Por que preferes bebidas excitantes quando sabes que a água é a boa companheira que lava os piores detritos humanos? Por que o excesso dos frios no verão e a demasia de calor no tempos do inverno? Acaso ignoras que o equilíbrio é filho da sabedoria? O próprio irracional tem uma lição de simples impulso, sabendo-se com a sombra das árvores, na secura do esteio e com a bênção do sol nas manhãs hibernais. Pela tua inconformação e indisciplina, desordenas o fígado, estragas os órgãos respiratórios, aborrece o estômago. Observamos assim que essas doenças avisos se verificam por causa da ordem moral. Quando as advertências não prevalecem, surgem as úlceras, as congestões, as nefrites, os reumatismos, as obstruções, as enxaquecas, por não se conformar o homem com os desígnios do Pai, que criou as leis da natureza como regulamentos naturais para a sua casa terrestre, submete às células que o servem ao desregramento, velha causa de nossas ruínas. E que dizermos da sífilis e do alcoolismo, procurados além do próprio abuso? Entretanto, no capítulo da enfermidade que buscam a criatura, necessitamos considerar que todas têm sua função justa e definida. As moléstias, dificilmente curáveis, como a tuberculose, a lepra, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são escoadouros das imperfeições. A epidemia é uma provação coletiva. Sem que essa afirmativa, no entanto, dispense o homem do esforço para o saneamento e higiene de sua habitação. Há dores íntimas, ocultas ao público, que são aguilhões salvadores para a existência inteira. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. Os aleijões são partes integrantes da tabela expiatória. A moléstia hereditária assinala a luta merecida. Vemos, portanto, que a doença, quando não seja a advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, é a mensageira amiga, convidando a meditações necessárias. Desejas a cura? É natural. Mas precisa tratar-te a ti mesmo para que possas remediar a teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Jesus. Não nos consta que o mestre estivesse algum dia de cama, todavia sabemos que ele esteve na cruz. Obedece, pois, a Deus,
E não te rebeles contra os aguilhões. Socorre-te do médico do mundo ou de teu irmão do plano espiritual, mas não exijas milagres, que esses benfeitores da terra e do céu não podem fazer. Só Deus te pode dar acréscimo de misericórdia, quando te esforçares por compreendê-los. Não deixes de atender à necessidade de teus órgãos materiais, que constitui a tua vestimenta no mundo. Lembra-te, porém, do problema fundamental que é a posse da saúde para a vida eterna. Cumpre os teus deveres, repara como te alimentas, busca prever antes de remediar, e pelas muitas experiências dolorosas que já vivi no mundo terrestre, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 20, 14, 18. Eu acho que aqui eu peguei João 25. Só um minutinho. Coragem. Eu devo ter puxado aqui porque essa passagem aqui eu fiz errado. Eu peço desculpa, mas eu acho que a hora que eu puxei a lista, ela saiu errado, porque o Emmanuel teria que estar comentando, na sequência que eu estou colocando, o capítulo 20, do versículo 14 a 18. E esse que eu coloquei aqui não é dessa parte, mas eu acho que vale a pena, pelo ensinamento que o Emmanuel traz, né? Então, eu vou pular esses aqui, porque esse aqui é do 5, também é do 5, também é do 5. Então, a gente analisou aqui o 56, vamos para o item 57, que o Kardec vai estar comentando. Naquele mesmo dia, né, 2 entre eles foram a uma aldeia chamada Emaús, longe a 60 estádios de Jerusalém, falando entre si sobre tudo o que havia se passado. E ocorreu que, quando se entretinham e conservavam juntos, Jesus veio ele próprio se juntar a eles e se pôs a caminhar com eles, mas seus olhos estavam fechados, a fim de que não pudessem reconhecê-lo. E ele lhes disse: de que conversais assim, caminhando? E de onde vindes? Quem estáis, que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleofás, tomando a palavra, disse-lhe: sereis o único estrangeiro em Jerusalém que não sabeis o que passou esses dias aqui? E que, indagou-lhe, ele lhe responderam: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso ante Deus e ante todo o povo, e de que maneira os príncipes dos sacerdotes e nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, esperávamos que fosse ele que resgataria Israel. E, entretanto, após tudo isso, eis o terceiro dia que essas coisas se passaram. É verdade que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, porque indo antes do amanhecer a seu sepulcro e não encontrando seu corpo, elas vieram dizer que os anjos mesmos apareceram a elas e lhes disseram que ele vivia. E alguns dos nossos, tendo estado também no sepulcro, encontraram todas as coisas como as mulheres lhe haviam narrado. Quanto a ele, não o encontraram. Então, ele lhe disse: ó insensatos, cujo coração tarda a crer em tudo o que os profetas disseram. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas
e que entrasse assim na glória, e começando por Moisés, em seguida por todos os profetas, explicavam-lhe em todas as escrituras o que tinha sido dito dele. Quando estavam próximos da aldeia, para onde iam, pareceu que ele ia mais longe, mas eles o forçaram a ficar, dizendo-lhe: demorai conosco, porque é tarde e que o dia já está em seu declínio. E ele entrou com os dois, estando com eles à mesa, tomou o pão e o benzeu, e tendo-o partido, deu a eles. Ao mesmo tempo, seus olhos se abriram, e eles o reconheceram, mas ele desapareceu diante dos seus olhos. Então, eles disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração estava ardente em nós quando ele nos falou no caminho e que nos explicou as Escrituras? E se erguendo à mesma hora, eles voltaram a Jerusalém e encontraram os 11 apóstolos. E os que permaneciam com eles estavam reunidos e disseram: o Senhor está realmente ressuscitado e apareceu a Simão. Então eles narraram também o que lhes acontecera no caminho e como o tinham reconhecido no fracionamento do pão. Enquanto conversavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Sou eu, não tenhais medo. Mas na confusão e o pavor que estavam possuídos, eles imaginaram que viam um espírito. E Jesus lhes disse: por que vos perturbais? E por que se cria tanto pensamento em vossos corações? Olhai minhas mãos e meus pés, e reconhecereis que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem nem carne nem osso, como em mim, como vedes que eu os tenho. Após ter dito isso, mostrou-lhe suas mãos e seus pés. Mas, como não acreditavam ainda, de tanto que estavam transportados de alegria e admiração, ele lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Eles apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele os comeu ante eles, e tomando os restos, deu a eles e lhes disse: eis o que vos dizia, estando ainda convosco, que era necessário que tudo o que tenha sido escrito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, se cumpriu. Ao mesmo tempo, abriu-lhes o Espírito, a fim de que entendessem as Escrituras, e lhes disse: é assim que está escrito, e é assim que era preciso que o Cristo sofresse, e que ressuscitasse entre os mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, sois testemunhas destas coisas, e eu vou vos ensinar o dom de meu Pai, que vos prometi, mas, entretanto, demorais na cidade até que vos sejais revestidos da força do alto. Isso está em São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 49. Nós temos aqui, dentro dessa passagem da Bíblia, né, no capítulo 24, e aí eu estou pegando agora certo aqui, Lucas 24, versículos de 13 a 49. Então, os versículos de 13 a 49, esse aqui, ele é o versículo 16.
E o Emmanuel comenta: o amigo oculto, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E Emmanuel vai estar nos alertando sobre este versículo. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sobre a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando ao ambiente e à negação, levando-os ao abatimento e à negação. Então, quando o Emmanuel está nos colocando aqui, ele já está nos alertando que os discípulos andando para Emaús, comentando nas suas amarguras, né, que eles vinham remoendo, aqueles acontecimentos terríveis, eles permanecendo sobre essa tormenta, a dúvida penetrava-lhe a alma e levava, com tudo isso, ao abatimento e à negação. São ensinamentos profundos para que a gente possa estar observando em nós mesmos que quando entramos em processos de amarguras, de terríveis angústias, a dúvida penetrando-nos na alma vai levar-nos ao abatimento e necessariamente à negação. Então, um homem desconhecido, continua Emmanuel, porém alcançou-os na estrada, oferecia o aspecto de mísero peregrino, sem identificar-se. Esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentavam agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao término da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépito ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Então, eles estavam ali caminhando na estrada a caminho de Emaús. Vem Jesus no aspecto de mísero peregrino e não se identifica, mas esclarece sobre as Escrituras, exalta a simbologia da cruz e do sofrimento. E ninguém dos companheiros percebeu o que estava acontecendo. E só lá na frente, quando chegaram no fim da viagem e sentaram na estebraria, é que foram perceber que aquele desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes, nos alerta Emmanuel, na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Atinge o evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entende o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seu esclarecimento mais firmes e seus apelos mais doces. E todos nós temos à nossa disposição, na estrada simbólica de Emaús, os nossos anjos da guarda, os nossos familiares que já partiram e nos querem bem e trabalham para nos auxiliar. Temos os trabalhadores e os orientadores da casa, que incessantemente têm nos acompanhado como
velhos generosos, como crianças tímidas, numa voz que é diferente das outras. E seus esclarecimentos são firmes, são belos apelos mais doces. Mas nas nossas invigilâncias, nas nossas amarguras, nas nossas ingratidões, nas nossas efervescência mental, não percebemos essa voz orientadora que nos é conhecida, mas ignoramos. Talvez, quem sabe, lá na frente, quando chegarmos num ambiente, mesmo que seja tépido, né, similar à hospedaria, iremos perceber que aquele desconhecido era um grande amigo, né, e um orientador à nossa disposição, e que muitas das vezes a gente, às vezes, nem se dá conta de prestar essa atenção. Então, quem partilha por um momento no banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la, muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não o desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. E o Emmanuel também comenta do capítulo 24, que a gente estava estudando, do versículo que vai até o 49, porque nós lemos do versículo 13 ao 49. Aqui ele faz um comentário no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 95, Amigo Oculto. E no versículo 35, no livro Pão Nosso, o Emmanuel vai comentar esse capítulo e esse versículo, o versículo 35, que Kardec separou no livro da Gênesis. E o versículo 35 e eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi concedido ao partir do pão. Muito importante, fala o Emmanuel, o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús, em desesperação. Jesus seguira-os. Qual o amigo oculto? E o que Emmanuel está remetendo aqui? Qual esse amigo oculto que ele fala em Caminho, Verdade e Vida? Ele retoma o tema lá no Pão Nosso, capítulo 129, ao partir do pão. Então, Jesus seguira-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático, desconhecido, e somente ao partir do pão reconheceram o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pela palavra, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Nos pergunta Emmanuel. Não é a mesma coisa que está acontecendo? A espiritualidade anda conosco. Né? O Espírito de Verdade está eternamente conosco, nos auxiliando, relembrando que Jesus veio nos ensinar, mas, em verdade, nós não conseguimos interpretar, nós não conseguimos reconhecer, e muito menos dar o crédito que deveríamos dar nas nossas estradas mundo afora. E muitas das vezes só vamos reconhecer através
de uma materialização, de uma quebra de um pão, nessa simbologia. E Emmanuel está perguntando, não é mesmo? Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino, não por atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana, sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunho que nos confere, mas continuará muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Então, se nós estivermos ainda com a visão focada na parte material, nós não vamos conseguir identificar todos esses benefícios, que é o que Emmanuel coloca aqui. É necessário combater semelhante miopia da alma. E isso é um esforço que cada um de nós teremos que começar a desenvolver em nós mesmos para atentarmos a esses companheiros espirituais que estão incessantemente ao nosso lado. E nós insistimos em não dar ouvidos. E isso é corriqueiro. Por quê? Porque nós estamos treinando-nos para a matéria, nós estamos calibrando o nosso olhar e todos os nossos sentidos físicos para os prazeres da matéria, né? Então, Kardec ele vem falar disso para que a gente possa atender e entender no Espiritismo essa diferença, que pelos 5 sentidos, né, da fisiologia do corpo, ela vai estar adestrando os nossos hábitos, né, com os atos que praticamos, né, virando rotina, mas isso vai servir só para proporcionar mais miopia da alma. Porque quanto mais prazer eu buscar na matéria, quanto mais eu fugir da dor física, né? Porque eu vou condicionando o corpo, buscando prazer e fugindo da dor, no conforto, às vezes, da inércia do trabalho, porque é muito mais confortável para o meu corpo não levantar às 7 horas da manhã, num frio, e sair para trabalhar. É muito mais confortável, aconchegante, né, e satisfatório para os caprichos do corpo ficar deitado embaixo do cobertor, principalmente se tiver frio. Então, se a gente fizer isso, nós vamos estar deixando que o corpo domine. E assim a gente poderia dar vários exemplos aqui, o tanto que nós, pelo menos estou falando de mim, no meu caso, passa aí 49 anos destruindo o corpo, para agora tentar, com o auxílio da espiritualidade, consertar e arrumar as desordens de desregramento que conduzimos até aqui, deixando a parte espiritual míope, mas abrindo todos os prazeres, né, e todos os benefícios ao açúcar, ao álcool, aos vícios, aos desregramentos, a todas os benefícios que o meu corpo conseguiu virar hábito de tantos atos desregrados. O que nós precisamos fazer? É realmente agora tentar usar a alma na percepção desse sentimento interno, que é diferente do sentimento das sensações
fisiológicas, mas temos as percepções espirituais, que se nós não começarmos a nos adestrar para isso, nós não temos a atenção, porque sufoca, como Emmanuel está falando aqui. Então é necessário combater semelhante miopia da alma. E como que nós vamos combater semelhante miopia? Destruindo em nós esse materialismo exagerado, e descondicionando hábitos e vícios ruins, e exaltando e perseverando com a vontade firme em vencer o mundo, né? E isso, a partir do momento que nós estamos, no meu caso, por exemplo, condicionado no excesso de açúcar, para eu falar não para o açúcar agora é mais difícil, porque eu eduquei 40 e tantos anos da minha vida com essa substância. Então, eu vou ter que fazer um esforço maior para poder vencer isso que, para mim, hoje é um mal. E para o outro? Para o outro, eu não sei. A referência é sempre nós, e a melhoria, ou o que é bom e o que é ruim, é cada um que tem que calibrar. Para eu não fazer regras do que para mim é bom hoje, eu querer que a minha família inteira adote alguma coisa que eu estou enxergando. Eu posso orientar, mas enfiar para a goela é mais difícil. Então, que a gente possa realmente, dentro do que o Emmanuel está trazendo, primeiro, né, nós estamos nessa estrada de Emaús. Nós precisamos parar de entrar na sintonia, como ele fala aqui do amigo oculto, né, da dúvida, da lamúria, das amarguras, para que a gente possa levantar e soerguer os nossos sentimentos, saindo da negação e entrando num outro viés, para poder receber os ensinamentos do Cristo através do nosso anjo da guarda, através dos nossos familiares, através dos trabalhadores da casa, isso no âmbito desencarnado, mas também termos os olhos e os ouvidos abertos aos conselhos de tantos encarnados que são objetos para nos alertar. E na maioria das vezes acontece que a rebeldia fala mais alto e a gente às vezes estoura. Nesse capítulo que nós estamos estudando, que vai do capítulo 24, do versículo 13 ao 49, no Reformador, né, capítulo 24, 35, porque o Kardec separou aqui até o 49. Então, no Reformador, isso em 1958, está no Reformador, página 43. Quem quiser ler o Reformador ele foi fundado em 1883, Deus, Cristo e Caridade, e tem um site que tem todas as revistas digitalizadas. Então dá para fazer uma busca e é de graça, só precisa pagar a internet, né? Para poder ter acesso. Então, no Reformador, o Emmanuel ele vai estar comentando o versículo 35. Eles explicaram as coisas ocorridas no caminho, e como haviam reconhecido pelo partir do pão, ele vai falar ao partir do pão, né? Então, vai estar lá também essa mensagem no Reformador, que nós lemos para cima, e nós vamos encontrar também ela no livro Pão Nosso, no item 129. Tá? Nós vamos também, no versículo 45, num livro, e essa mensagem, ela não está no resumo de Evangelho por Emmanuel da FEB, né? Aí vocês podem perguntar assim, como é que você está achando esses versículos reunidos por Emmanuel? A FEB soltou vários livros, vou pegar aqui, e reuniu, por exemplo, esse aqui,
que é tudo o que o Emmanuel comentou sobre o Evangelho de João. E aqui tem os outros aqui de Lucas, só que tem direitos autorais. Essa mensagem, por exemplo, ela não está nesse livro, mas ele dá a citação. Eu dei a busca e achei aqui na internet para a gente poder dar uma lida nessa mensagem. E no capítulo 45, porque o Kardec ele vai até o 49. Então, no 45, lá no livro Harmonização, de Emmanuel, Entendimento Espiritual, ele vai estar comentando o versículo 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Em geral, encontraram-se queixosos em todos os núcleos de atividade cristã, alegando dificuldade para o justo entendimento do Evangelho. O Emmanuel, é interessante a gente passar isso para que, melhor do que eu ficar comentando as passagens ali do Evangelho, que Kardec está fazendo isso, eu estou tentando colaborar com o que o Emmanuel, ao longo de toda a mediunidade do Chico, nos proporcionou para estudos futuros. Né? Em geral, nos afirma Emmanuel, encontra-se queixosos em todos os núcleos de atividade cristã, alegando dificuldade para o justo entendimento do Evangelho. Alguns leem os versículos mais simples, devoram os capítulos mais belos e permanecem atônicos e surpreendidos, porque lhes indicaria a fonte evangélica, se as palavras do texto diferem tanto de sua situação? Perguntam eles. Vou ler de novo aqui para a gente entender. Porque lhes indicaria a fonte evangélica, nos coloca Emmanuel, se as palavras dos textos diferem tanto de sua situação? Perguntam eles. Muitas das vezes a gente faz essa pergunta. Sente-se desiludidos, atordoados, de incompreensão. Entretanto, o fenômeno deriva-se do jogo de experiências e nada mais. É indispensável insistir sempre às portas do entendimento. As frases e textos difíceis convém procurar-lhes a extensão, para encontrar-lhes a sabedoria e a beleza. Então, existe dificuldade, existe erro de tradução, existe divergência entre as traduções. Se nos sentimos iludidos, atordoados e, às vezes, muitas vezes, incompreendidos na passagem, sim. As frases e textos são difíceis, o Emmanuel nos coloca. Mas, ele fala, convém procurar-lhes a extensão, o sentido oculto, o aprofundamento dos ensinamentos, para que possamos extrair a sabedoria e a beleza dos ensinamentos espirituais e não materiais. Porque muitos de nós estamos lendo os evangelhos com o olhar e a miopia material, como o Emmanuel colocou lá em cima. Então, nós ficamos navegando no evangelho na parte física, continuamos procurando os milagres e as intervenções físicas e nos esquecemos de encontrar a sabedoria e a beleza que vai libertar e realmente curar, né? Como na primeira passagem que eu coloquei enganado, mas que era uma cura que o Emmanuel estava falando, né? De como proceder e de como a gente buscar. O estudo e observações do Evangelho também constitui trabalho e dá mais alta envergadura. Então, nós exercitamos os nossos braços, os nossos corpos para o trabalho físico. Mas Emmanuel nos alerta, o estudo
E observação do evangelho também constitui trabalho. E não é qualquer trabalho. É o trabalho da mais alta envergadura. Honório Abreu ensinou o Haroldo Dutra Dias a estudar, a como, né, pesquisar. O Haroldo fala disso, que ele ia lá quando ele na evangelização lá da juventude, ele ia com um gravadorzinho, e o Onofre, quando desencarnou, uma vez deu uma comunicação, falando que ele estava muito feliz, porque ele estava continuando a estudar o evangelho, que ele tinha parado antes da reencarnação que ele vinha fazer, lá do primeiro evangelista. E eles estavam estudando versículo por versículo, né? E o Emmanuel também fala que ele entrava em núcleos de estudo do evangelho, na esfera espiritual, aonde o Emmanuel se sentia um crocodilo. E ele nos alerta que o estudo e a observação do evangelho, né, e é estudar e observar, observar é colocar também na prática, né? Ele é um trabalho, e é um trabalho da mais alta envergadura. E muitas das vezes a gente despreza isso, ou acha que isso é uma rotina que temos que fazer de 15, 20 ou uma hora num círculo vicioso, aonde nós vamos na casa espírita, ou nós vamos na casa religiosa de nossa preferência. E aí a gente faz uma hora de evangelho, toma um passe, toma uma água fluidificada, pede, põe o nome no caderno, e nós vamos resolver todos os problemas. Isso ajuda, é um início, mas está longe de ser um trabalho de observação e de estudo e de implantação do evangelho em nós mesmos. E aí sim, nós vamos começar nos aprofundar dentro da proposta de Emmanuel. A vaidade e a presunção costumam adornar os serviços na antecâmara da imensa oficina de luz. E antes que houvessem contemplado as fontes eternas, volta-se para o mundo, dificultando as sombras da influenciação, difundindo, as sombras da influenciação que lhes é própria entre a ironia e o escárnio. Então, não é difícil, às vezes, acontecer, né? Na nossa ainda pequena envergadura moral, que a vaidade e a presunção se sobreponha aos nossos talentos que estamos desenvolvendo, e aí isso acaba aqui meio que ofuscando, e essa sombra, né, nós vamos difundindo, e o pior de tudo isso é que vamos influenciando, né, de ironia e de escárnio quem nos rodeia, e isso não é bom, né? Então temos que estar vigilante, tentando evitar e frear ao máximo quando percebemos que isso está brotando em nós. Não se precatam, nos diz Emmanuel, de que toda aquisição demanda esforço e perseverança. O menor título de competência profissional no mundo requer fervor e boa vontade no trabalho. Seria possível, portanto, que as posses eternas fossem simples objetos de aquisições mecânicas à margem do caminho? Então, o que Emmanuel está trazendo? Se nós formos qualquer trabalho laborioso na oficina do mundo, do planeta, requer uma competência, um profissionalismo. Se nós formos fazer crochê, nós precisamos ter uma competência e um profissionalismo. Se nós formos costurar, se nós formos operar uma máquina, se nós formos... E a coisa vai complicando conforme, né, o que nós estamos operando no mundo, ela vai ganhando envergadura. Então, Emmanuel faz uma observação. Seria possível que as posses eternas fossem simples objetos de aquisição mecânica à margem do caminho, como nos foi ensinado até agora, que receberemos a coisa pela graça, por adesão? Eu faço adesão ao Nenlar e, por graça, eu vou receber a proteção, as bênçãos, os alívios
e todas as mazelas do meu corpo, num passe de mágica, estará isento de perturbações. Não é isso que se vende até hoje? Aceite a igreja, aceite, e vos será reservado um lugar no céu. E se não aceitar, seremos condenados pelo inferno. Então, Emmanuel está colocando, não é possível essa teoria. O Espiritismo refuta essa teoria de que Deus nos concede coisas por graça, por adesão a uma instituição, ou porque simplesmente nós estamos fazendo uma devoção de algum santo ou alguma coisa. E aí eu passo a ser o apadrinhado e o agraciado disso. É tão sério isso, que às vezes a gente tendo um orientador espiritual ou tendo um acesso para o nosso anjo da guarda, nós queremos a coisa por graça, por intervenção, né? Queremos ainda na casa, né? Expressões que fogem ao bom senso. Então, é muito importante nos atentarmos a isso, que as realizações espirituais é serviço supremo de quem? Do espírito. Queremos realização espiritual? Queremos. Então, nós temos que dar a contrapartida, como está falando o Emmanuel, de trabalhos espirituais. É imprescindível buscar-lhe as expressões, a golpes da vontade e determinação. Vontade e determinação são atributos do espírito. Dor e prazer são atributos do corpo. São condicionamentos. Então, nós vamos separar o que é fisiologia da carne e o que é percepção e fisiologia da alma. Aonde era Kardec deixa-nos, né, um alerta, que um dia teremos a ciência da fisiologia, né, a ciência do espírito. Somente as almas ainda superficiais pedem soluções absolutas às letras evangélicas. O discípulo sincero não ignora que é preciso trabalhar por absorver-se na luz divina do Espírito, e ao passo que se esforça, está convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe o entendimento. Tem mais uma aqui? Deixa eu ver aqui. Entendimento espiritual. Emmanuel comenta, eu vou deixar para a semana que vem, ou podemos, deixa eu ver aqui. Vamos acabar? Falta 4 minutinhos? Então, a gente estava estudando aqui esse capítulo, né? E do São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 49. E essa última aqui está no livro Caminho, Verdade e Vida, ele é curtinho. E a gente já parte para o encerramento. E ele está, o Emmanuel está comentando o penúltimo versículo. E dessas coisas sois vós testemunha. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequenas assembleias de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em missão imperecível de solidariedade, corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros, para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu, bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade
que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamentos inesquecíveis sobre o amor espiritual. E de uma cruz grosseira, crava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas, em nossa condição de beneficiários, em razão de nosso conhecimento, como veio ouvirmos a própria consciência, que fazendo das bagatelas de nosso caminho, que fazemos das bagatelas de nosso caminho. Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Nos deixa a pergunta, Emmanuel, para a reflexão da semana. Que Jesus possa nos amparar, nos abençoar, que as nossas vibrações possam auxiliar, de alguma maneira, tantos espíritos que estão sofrendo em desencarnes, em tormentos, em desregramentos. E que a paz de Jesus invada os nossos corações, os nossos lares, os nossos familiares, né? E até os nossos supostos inimigos, que ainda não damos conta de reconciliação. Muita paz a todos. Semana que vem, a gente continua aqui o item 58 do capítulo 15. Se alguém quiser comentar, complementar,